Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Eu vim de São Bernardo do Campo nessa manhã para declarar oficialmente aberta a temporada da humildade, irmãos. Eu deveria dizer que é o período eleitoral. Nós estamos começando aquele período aqui no nosso país, período especial que ocorre a cada 2 anos, e que nós vemos na TV, que nós vemos nas mídias sociais, as pessoas mais altruístas do mundo, as pessoas mais humildes do mundo, servindo umas às outras, pela simples vontade de conseguir votos. É isso que nós vemos. Bom, se os irmãos estão pensando que eu vim aqui para pregar uma mensagem voltada apenas às pessoas que estão envolvidas na questão política, os irmãos estão enganados. Eu vim falar sim sobre eles, mas eu vim aqui falar sobre você. Na verdade, o texto que nós vamos estudar nessa manhã, ele não fala apenas sobre os políticos, mas ele fala sobre um problema que todos nós temos e enfrentamos, o problema do orgulho. E quando nós estudamos sobre o orgulho, nós necessariamente precisamos também estudar sobre o seu oposto, sobre a humildade. Se os seus pensamentos estiverem aqui já vagando, se você já parou de prestar atenção naquilo que eu estou falando, faça uma pausa agora. Preste atenção naquilo que nós vamos estudar. Retire tudo que está te distraindo. Não, menos as crianças, tá bom? Deixe as crianças no culto. Mas tire, se é celular ou qualquer outra coisa, preste atenção na palavra de Deus, preste atenção nessa mensagem que nós vamos ouvir. Essa mensagem não foi uma mensagem escrita para um povo qualquer, não foi uma mensagem escrita para pessoas sem face, essa foi uma mensagem escrita para você, exclusivamente para você. Ela não foi escrita para a pessoa do seu lado, ela não foi escrita para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, ela não foi escrita para o seu cônjuge, ela foi escrita para você. Pare de ser orgulhoso, achando que você sabe de tudo e que você não precisa ouvir essa mensagem. E preste atenção no que a palavra de Deus tem a nos dizer em Provérbios 29, versículo 23. Peço que os irmãos abram lá em Provérbios 29 e 23. A palavra de Deus diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A NVI diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Assim que eu vejo esse texto, me vem à mente uma enxurrada daquelas frases de efeito, do tipo: quanto maior o orgulho, maior a queda. Ou aquela famosa história do rei Davi e Golias, quando o pequeno Davi, comparado a Golias pelo menos, derrota aquele gigante. Talvez você, assim como eu, se lembre também da história daquele grande rei Nabucodonosor, que meio à sua explosão de orgulho, ele é rebaixado, ele passa a agir e a comer como os animais do campo. Irmãos, Deus humilha por completo. Mas eu prometo que eu não vou me limitar aqui nessa mensagem a esses textos que nós já ouvimos várias vezes sendo pregados em outras ocasiões. Eu não vou me limitar a esses textos. Nós falaremos sim sobre o orgulho e falaremos sim sobre a humildade, mas nós falaremos de uma maneira bem extensa, de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Como o próprio Salomão deixa claro no texto de hoje, não há como nós falarmos de um sem nós não falarmos do outro. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Mas antes de fazê-lo, sejamos humildes o suficiente para clamarmos mais uma vez a Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa manhã a entendermos a sua palavra e aplicarmos a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Pai. Quebra o nosso coração duro, o nosso coração enganoso,
Ó Pai, o nosso coração embotado pelo pecado, que nos faz pensar que somos melhores do que os outros, que sabemos mais do que todos, que estamos numa posição melhor do que os outros, ou que assim deveríamos estar. Pai, nos faça entender a sua palavra, nos faça, ó Deus, entender que devemos ser humildes como o Senhor Jesus Cristo, que devemos abandonar o pecado do orgulho e que devemos buscar a semelhança do Teu Filho. Em nome de Cristo que oramos, amém. Irmãos, o plano dessa manhã é um plano simples. Eu espero que, ao sermos expostos pela palavra de Deus, nós abandonemos o nosso orgulho e que nós venhamos a buscar cada vez mais, com mais afinco, nos tornarmos mais semelhante ao nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, compreender alguns termos. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a humildade. Irmãos, a humildade ela é frequentemente explicada em termos do que ela faz. Por exemplo, dar sem ninguém pedir nada em troca, ajudar alguém com algum tipo de necessidade, fazer o bem sem que as outras pessoas saibam que foi você que fez aquele bem para aquela determinada pessoa. Mas eu creio que assim como o orgulho, a humildade ela não deveria ser apenas definida por aquilo que ela produz, mas sim por aquilo que ela é. A palavra humildade, frequentemente, ela expressa a ideia de você estar prostrado no chão, de você estar inclinado no chão. Mas não se trata de uma característica apenas física, externa, assim como a arrogância e o orgulho também não se tratam de características que são apenas externas, mas trata-se da disposição da alma de um indivíduo. Por isso que Salomão, ele diz que a essência da humildade é a humildade de espírito. O pastor Nick Thompson, ele diz, numa excelente obra que nós ainda não temos em português, oremos para que essa obra chegue à língua portuguesa, que a humildade ela é produzida por uma autopercepção voltada para Deus. Vou repetir, a humildade ela é produzida por uma autopercepção voltada para Deus, ou seja, ela é gerada a nós, quando nós nos enxergamos à luz da glória de Deus. A humildade não é a capacidade de ter uma autopercepção orientada para Deus, é a disposição descendente que é trazida por uma visão do eu centrada em Deus. O que ele quer dizer com posição descendente? Com isso eu me refiro àquela atitude, àquela inclinação de você se humilhar, de você se rebaixar, ou de você se colocar numa posição inferior, numa posição mais baixa. É a estrutura interna da alma que resulta em nos vermos diante da face de Deus. Não é o poder da visão, mas é o produto dessa visão. Ele explica, à medida que nós somos tomados pela majestade de Deus, nós começamos a nos ver como criaturas finitas, criaturas dependentes. E ao contemplarmos a santidade desse Deus 3 vezes santo, nós começamos a nos enxergar como pecadores radicalmente corruptos. E essa percepção, ela produz uma disposição descendente da alma, que nos humilha. Quando nós entendemos quem Deus é, a única coisa que nós temos que fazer é nos humilharmos perante a face desse Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Abra lá comigo em Isaías capítulo 6. Um texto bem conhecido, mas que muitas vezes ele não é explorado de uma maneira adequada. Nós voltamos para esse texto para falar sobre a santidade de Deus, mas muitas vezes, porque já conhecemos esse texto, não prestamos atenção naquilo que o texto está dizendo. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nessa linha, o pastor Tim Keller, ele define a humildade como pensar menos em mim mesmo. Ele explica assim: a pessoa verdadeiramente humilde, segundo o Evangelho, é uma pessoa que esquece de si mesma. Ou seja, a pessoa humilde, segundo o Evangelho, é alguém que foi libertado por meio de Cristo, de um caso de amor consigo mesmo. William Farley define a humildade como a capacidade de ver a luz de Deus, ou pela perspectiva de Deus. E mais tarde ele define a humildade como a habilidade dada por Deus para ver a si mesmo e a Deus como realmente somos. Não foi exatamente isso que Isaías vivenciou ali, em Isaías capítulo 6? Ele vê aquele Deus 3 vezes santo, e a única resposta que ele tem diante dessa visão é dizer: ai de mim, ai de mim. O teólogo Andrew Murray define a humildade como o lugar de total dependência de Deus. Logo, nós não devemos definir as pessoas e a humildade pelo que fazem, mas sim, novamente, pelo que elas são. Então, numa jogada de mestre, o autor do livro que eu falei, o pastor Nick Thompson, ele explica a humildade da seguinte forma. Ele diz assim: há, portanto, 2 movimentos dominantes na alma. A humildade é quando a alma cresce em temor a Deus, ao mesmo tempo que cresce para baixo, em humildade em relação a si mesma. E a graça ascendente do temor, juntamente com a graça descendente da humildade, nos leva a crescer na graça externa do amor. Irmãos, quando nós entendemos a realidade da pessoa de Deus, nós entendemos quem nós somos. Isso nos faz nos humilhar. Quando nós tememos mais a Deus, nós nos humilhamos cada vez mais. O resultado disso, ele diz, da humildade, dessa disposição descendente de uma autopercepção orientada por e para Deus, nos liberta para amar as outras pessoas de forma verdadeiramente altruísta e sacrificial. Se nós não formos humildes, como nosso Senhor Jesus Cristo era humilde, nós não amaremos as pessoas. Mas como sabemos se nós estamos caminhando desta forma? Se nós estamos agindo em humildade? Se nós estamos crescendo de forma descendente nessa autopercepção à luz de Cristo? O pastor Thompson, ele dá 3 testes, ou 3 perguntas que compõem ali um teste, uma avaliação. A primeira pergunta é a seguinte: responda você de forma silenciosa no seu coração. Como eu vejo a Deus? Ou seja, eu temo a Deus? A segunda pergunta é: como eu me vejo? Quer dizer, eu sou humilde de espírito? E a terceira pergunta é: como eu vejo os outros? Ou seja, eu amo as outras pessoas de forma tangível, de coração, verdadeiramente? Mas preste atenção numa coisa: a humildade, ela não é medida pelo nível de piedade que é exemplificado na resposta que você deu a essas 3 perguntas. Mas ela é medida pelo nível de dor que foi infligido ao seu coração enquanto você responde essas perguntas. Por mais paradoxal que seja, irmãos,
Aqueles que possuem um espírito humilde são aqueles que lamentam a sua falta de disposição de alma em temer a Deus e amar as pessoas da maneira que deveriam. As pessoas mais humildes são aquelas que conseguem enxergar que de fato não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, pelo menos da maneira que Deus coloca. Bom, essa foi a humildade. E quanto ao orgulho? Bom, como eu disse na mensagem, ou como eu disse em outras ocasiões aqui, já também aqui quando eu falei sobre os fariseus, na última vez que eu estive aqui, o orgulho, ele não é um tipo de pecado comum. O orgulho, ele é um tipo um tipo de pecado que qualquer cuidado que nós tenhamos com ele é pouco. Nós jamais podemos achar que nós vencemos o nosso orgulho. O orgulho, irmãos, é o nosso inimigo número 1, e não só em uma determinada fase da vida, mas em todas as fases da nossa vida. Eu já ouvi de uma pessoa que falou para mim, quando foi visitar a escola, dizendo o seguinte: as crianças são tão humildes, não? Falei, você está brincando comigo? Eu vou deixar você aqui alguns segundos, nem minutos, nem horas, numa sala, para você ver como o orgulho dessas crianças, ele é expansivo, como ele é grandioso. Isso é verdade para você, isso é verdade para mim, independente da sua idade, independente da sua vocação, independente do seu status econômico, da sua posição política ou da sua posição social, independente da sua etnia, independente da sua educação. Se não for controlado, o orgulho vai te destruir. E só quando nós entendemos o orgulho como nosso maior inimigo, é que nós vamos poder aprender e abraçar a humildade como a nossa maior aliada. Irmãos, o orgulho, ele se manifesta em uma rejeição autossuficiente de Deus e no abuso dos outros para o ganho próprio. Nós achamos que nós não precisamos de Deus e nós vemos os outros apenas como uma ponte para conseguir aquilo que nós tanto desejamos. O ponto do orgulho é o nosso próprio umbigo. O orgulho é um esquecimento proposital de Deus, ou como C.S. Lewis diz, o orgulho é o estado de mente completamente anti-Deus. Mais uma vez eu cito o pastor Thompson, que coloca as pessoas arrogantes, orgulhosas, sabe o que elas fazem? Elas estão, na verdade, deificando a si mesmas, se colocando no mesmo patamar do próprio Deus. A sua disposição altiva é provocada pela sensação controladora de sua própria suposta grandeza e impecabilidade. Sabe de uma coisa? Talvez esse seja o seu problema. Talvez este seja exatamente o seu problema. Irmãos, nós somos orgulhosos. Nós somos pessoas que não aprenderam a nos enxergar diante da face de Deus. Ou nas palavras do salmista, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas como nós sabemos se nós estamos agindo dessa maneira? Nas suas Institutas, João Calvino ele diz assim: o homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela consciência de seu estado humilde, até que tenha se comparado com a majestade de Deus. Ou em outras palavras, o orgulho, ele está sempre buscando dignidade, sempre buscando significado na criatura, em vez de buscar o significado e a dignidade no Criador. Isso acontece de diversas maneiras. Isso acontece no nosso dia a dia, quando você se inflama da sua autoimportância, achando que você é muito bom, simplesmente porque você é você. Porque você é o tal, a última bolacha do pacote.
Você acha que você é tão importante que por conta do seu status, do seu título, ou qualquer coisa que você tenha, do seu carro, que é melhor do que o carro do seu colega de trabalho. Talvez o seu salário seja um pouquinho mais alto do que o salário das pessoas com quem você convive. Ah, sim, você é alguém formado. O primeiro da família que conseguiu fazer uma faculdade, terminou um mestrado, entrou numa universidade federal, saiu de lá com mestrado e doutorado, pós-doutorado, e se orgulha disso. Quando você deposita a sua identidade em qualquer coisa criada, você está se orgulhando. A razão pela qual você se envergonha de contar para o seu vizinho, ou talvez para os membros da igreja, que o seu trabalho é um trabalho manual, sim, não tão glamouroso, é porque você se orgulha. Você não quer se humilhar. Você não quer falar para as pessoas que aquele tipo de trabalho, que ninguém gostaria de fazer, é o trabalho que você faz. Irmãos, você está deixando que o seu trabalho te defina. O orgulho, portanto, é acreditar e viver na falsa impressão de que nós estamos no controle, de que nós não dependemos de nada, de que nós não dependemos de ninguém. Nós vivemos num mundo em que busca desesperadamente a satisfação na criatura ao invés do Criador. E essa inclinação orgulhosa dos nossos corações, ela nos torna avessos a depender inteiramente de Deus para a nossa própria alegria. Logo, o orgulho é uma ilusão de que nós somos soberanos. E se nós somos soberanos, nós não dependemos de Deus. E essa é a razão pela qual você e eu passamos os nossos dias brincando de faz de conta. É porque nós somos orgulhosos. Nós nos recusamos a aceitar que, como imagem de Deus, nós somos totalmente dependentes dEle para a nossa alegria. Nós recusamos a sua oferta de deleite ilimitado no nosso Criador, e nós, com o nosso orgulho transbordante, preferimos os prazeres efêmeros e fúteis da idolatria, adorando e nos satisfazendo em qualquer coisa, menos em Deus. Enfim, se a humildade é uma disposição descendente, então o orgulho é uma disposição altiva. Por isso então que Salomão, quando ele escreve, o versículo, ele diz: o orgulho do homem o humilha. Ele diz: mas o de espírito humilde obtém honra. Todos nós aspiramos em crescer em destaque, em poder, em prosperidade. A nossa tendência é ver a vida como aquela escalada. É isso que nós imaginamos. Mas o crescimento espiritual não é uma ascensão contínua. Na verdade, o crescimento espiritual é uma descida. Crescer em humildade é crescer para baixo. Não é se expandir, mas é criar raízes. É crescer para baixo. Lembre-se, como o pastor Charles Bridges falou, o orgulho é a luta contra Deus por supremacia. E quando você está agindo de uma forma orgulhosa, pensando mais em você do que pensando nos outros ou na glória de Deus, o que você está fazendo é basicamente se perguntar assim: quem é supremo? E a resposta que você está dando é: eu. Eu sou o supremo. Eu mereço isso, eu determino isso, eu faço isso, eu sou essa pessoa. Em nosso pecado, afirmamos a supremacia do eu. Nós tentamos rebaixar a divindade de Deus e deificar a nós mesmos, vivendo como se nós fôssemos o supremo Criador. Irmãos, e assim nós continuaremos vivendo
se nós não reconhecermos que somos apenas criaturas dependentes de Deus. Lembre-se que você e eu só existimos porque Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, soberania e humildade, decidiu nos criar à sua imagem e semelhança. E mesmo assim, nós preferimos apagar ou tentar apagar a imagem de Deus em nós e substituí-la por a imagem de qualquer outra coisa. Ou dizer para Deus, Deus, eu não preciso de você. Eu sou um ser autômato, autossuficiente. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós somos seres pactuais. Como é que as criaturas, como nós, podem conhecer a Deus? Olha, tenho certeza de que isso já foi explorado diversas vezes aqui na igreja. E não é por conta própria. Nós não conhecemos a Deus pela força do nosso braço ou pela nossa própria sabedoria, mas apenas porque Ele decidiu descer até nós. Nós não poderíamos conhecer a Deus mais do que uma criança poderia entender aquilo que está sendo ensinado num curso de pós-doutorado em física quântica. Se o nosso Criador não se abaixasse até nós e falasse aos nossos ouvidos de uma forma clara, nós estaríamos caminhando no escuro, afastados de Deus. Nós somos inteiramente dependentes dEle, da sua condescendência voluntária para conosco. E isso é, na verdade, uma coisa fabulosa, ao que nós devemos agradecer a Deus constantemente. Mas quando nós o rejeitamos, nós só evidenciamos o nosso pecado, não reconhecendo que somos criaturas. Preste atenção nessas palavras. Essa citação que eu vou fazer aqui, talvez possa parecer um pouco longa, então preste atenção. No jardim, no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está no meio do jardim como um lembrete simbólico de que o homem não é Deus. Em outras palavras, essa árvore era um sinal e um selo da criatura que Adão era. Toda vez que ele via a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele era lembrado de que não era livre para fazer o que ele quisesse. Como criaturas, somos moralmente obrigados e responsáveis perante o nosso Criador. A questão é a seguinte, irmãos. Nós vamos dar ouvidos às palavras do nosso Criador? Nós vamos abraçar a nossa condição de criaturas? Nós vamos nos submeter à palavra autoritativa de Deus com espírito de humildade? Ou nós vamos achar que nós somos seres autossuficientes? A humildade verdadeira, ela nos permite ver a nós mesmos como as criaturas que nós somos. Em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, debaixo da autoridade e do domínio do nosso Senhor, que Ele estabeleceu o pacto e a aliança conosco, que Ele veio até nós, e não porque nós fomos até Ele. Essa extensão de vida a Adão, debaixo da condição de obediência, nesse pacto que Deus faz, ela foi representada na árvore da vida. A árvore, ela não tinha um poder mágico de conferir vida. A vida eterna prometida no pacto, na aliança, ela era encontrada somente em Deus. Mas semelhante à forma como nós participamos da ceia do Senhor, ela significa e ela sela para os cristãos a vida que nós encontramos apenas em Cristo. A árvore da vida significava e ela confirmava a vida eterna daqueles que participavam dela. Funcionava basicamente de uma forma sacramental, ou seja, era um sinal visível, ordenado por Deus, de algo que era totalmente espiritual.
E é por isso que Deus, Ele retirou a árvore da vida bem rápido. Ele barrou Adão e Eva da árvore da vida, assim que eles quebraram o pacto, assim que eles pecaram. Se Adão apenas andassem em humildade diante do seu Criador, então a vida eterna seria dele. Lembre-se, irmãos, nós somos seres criados e seres temporais. Sabe o que isso significa? Que nós somos seres limitados. Você foi criado com um prazo pré-determinado para expirar. A nossa vida é um sopro. Eu não sei quantos de vocês já participaram de velórios. Algumas pessoas nunca participaram de velórios ou enterros, né? Bom, no meu chamado pastoral já participei de alguns. E um deles foi um bem marcante. Não só membros da nossa igreja ali, mas também uma aluna da minha escola, filha de membros da nossa igreja. Menina de 6 anos. 6 anos de idade. Nós jamais imaginaríamos que uma criança tão saudável poderia partir. Mas isso nos traz a realidade de que nós somos seres temporais. Mas nós, no nosso orgulho, achamos que viveremos para sempre, como um Deus, e nos mergulhamos cada vez mais nos prazeres, nos afastando desse Deus. Lembre-se, irmãos, você, assim como eu, somos apenas pecadores, pessoas condenadas pelo pecado, e como condenadas pelo pecado, pessoas que precisam de ajuda, e essa ajuda só pode ser encontrada em Cristo. É só Cristo que pode oferecer a ajuda que tanto necessitamos. É só Cristo que pode redimir o homem. Não é o político, não é a educação, não é o seu dinheiro ou status. É Cristo que redime o homem. É somente quando nós nos humilhamos perante Deus e nós corremos para Ele que nós podemos ser redimidos. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ele diz no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Muitos são os lembretes como estes, mas existem alguns alertas nos quais nós devemos também nos atentar. Talvez você não se humilhe na presença desse Deus tão grandioso e bondoso, porque você é orgulhoso demais para reconhecer que está errado. Talvez esse seja o seu problema. A culpa é sempre do seu marido, a culpa é sempre da sua esposa, e você não vai ceder. Os seus filhos são sempre aqueles que te provocam. Mas você não sabe o que é ter filhos pequenos. Eu sei, Saor sabe, e vários de vocês já passaram por isso. Mas a culpa é sempre da criança. Ninguém liga para mim, ninguém vê os problemas que eu estou passando, a forma como eu estou vivendo. E aí você dá lugar a uma palavrinha interessante, a autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É aquele sentimento de pena, de piedade por si mesmo. Ó mundo, ó vida, que mundo injusto. Eu sempre me dou mal, nunca me dou bem, as coisas nunca funcionam para mim. E nós enxergamos o mundo à luz da nossa autocomiseração. Sabe de uma coisa? Isso é pecado. Isso é pecado. E é sinal de orgulho. Geralmente, onde há muita autocomiseração, você pode ter certeza que a raiz disso é o orgulho.
Talvez você não se humilhe na presença de Deus, porque você é orgulhoso demais para pedir ajuda, irmãos. Você acha que a igreja, ela serve para quê? Para ser um clube social? Eu estacionei meu carro aqui na frente de um clube. Vejo aqui pessoas jogando futebol, tentando jogar futebol aqui à minha frente. Pessoas que se reúnem para desfrutar dos prazeres dessa vida. E não há nada de errado com isso, é algo legítimo. Mas muitos de nós vêm para a igreja e imaginamos que a igreja é, na verdade, mais um clube social, com uma pitada de espiritualidade, que de alguma forma pode me ajudar um pouquinho mais do que simplesmente passar as minhas manhãs de domingo jogando futebol com os meus amigos. Irmãos, quantas passagens bíblicas existem que dizem ou falam sobre uns aos outros? Veja, ou falam sobre uns aos outros. Veja como eu chamei vocês nesse momento. Eu falei aqui, irmãos, nós somos todos parte de uma família. Gente, quando um sofre, o outro sofre conjuntamente. Quando um membro da igreja sofre e passa necessidade, toda a igreja sofre e passa necessidade. Se você está sofrendo por qualquer motivo que seja, inclusive por pecado, e você não pede ajuda, você está sendo orgulhoso. Os irmãos que estão nessa igreja local estão aqui, pela misericórdia de Deus, para servir de ajuda, de apoio a você. Então se humilhe, peça ajuda desses irmãos. Talvez você não se humilhe na presença de Deus, porque você é orgulhoso demais, não para pedir ajuda, mas para aceitar ajuda. O ponto é que as outras pessoas sabem que eu estou passando por necessidades, mesmo que eu esteja escondendo as minhas necessidades, mas você é simplesmente tão orgulhoso que você não se vê numa posição de aceitar a ajuda dos outros. Ser admoestado pelo seu pastor ou por um irmão em Cristo que deseja a sua plena reinserção no serviço da igreja local deveria ser motivo de alegria e não de dor, irmãos. Ninguém gosta de ser divertido. Eu não gosto de ficar admoestando as pessoas. Isso é o meu chamado. Mas quem aqui gostaria de ficar, eu tenho que conversar com aquela pessoa porque ela está passando por isso, fazendo isso de errado. Ninguém gosta disso. Mas nós sabemos que quando nós estamos fazendo isso, cumprindo a lei de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, nós estamos fazendo isso com um propósito muito maior. E você que está passando pelos problemas, passando pelas dificuldades, aceitar essa ajuda é um sinal de humildade. É um sinal de humildade ao dizer assim, de fato, eu preciso de ajuda. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso que outras pessoas me tomem pelas mãos e me levem, me guiem no caminho correto. Talvez você não se humilhe na presença de Deus, porque você é orgulhoso demais para ajudar. Lembre-se das palavras de Paulo em Gálatas capítulo 6. Paulo diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, o que ele quer dizer com espirituais? Salvos. Não é uma categoria separada. Ele não está falando aqui, vós que tenhais uma formação acadêmica, teológica, vós que passais pelo seminário, vós que sois ministros da igreja de Deus, vós que sois líderes, ele não fala nada disso. Aqueles que fazem parte, que compactuam o Espírito Santo de Deus, corrigido com o espírito de brandura. O espírito de brandura não é com coragem, é com humildade. Procure depois adicionar essa palavra. Ele diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmãos, ajudar, servir,
é a sua obrigação como cristão, como parte do corpo de Cristo. Tudo isso, por orgulho, é continuar sendo ou vivendo na realidade de que você não precisa de ajuda e não precisa ajudar a ninguém. Quando Isaías se depara com Deus totalmente santo, a compreensão que ele tem é da exata magnitude da excelência desse Deus e que o faz responder da maneira que ele responde: ai de mim, ai de mim. Lembre-se, irmãos, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Certamente um dos problemas que nós vivemos é o velho e não tão bom assim: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Mas a dinâmica bíblica é uma dinâmica completamente diferente dessa. A dinâmica bíblica é a seguinte: faça o que eu falo e imite o que Cristo faz. Isso é o próprio Deus dizendo. Faça o que eu falo, ou seja, obedeça e imite aquilo que Cristo faz. O que foi que Cristo fez? Filipenses 2, a partir do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, que nós busquemos ser aprovados por Deus, crescendo em direção a Ele em temor e nos humilhando diante da sua face. Que Deus nos livre de nós ficarmos satisfeitos em crescer em entendimento da humildade, sem de fato crescer em humildade. E que ao fazê-lo, nós possamos fazer única e exclusivamente para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, nos incomode, ó Pai. Nos incomode ao ponto de nós confessarmos os nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ó Pai, e de pedirmos ajuda, de clamarmos, ó Deus, pela ajuda que só o Senhor pode nos dar, por meio do seu Santo Espírito. Ó Pai, nos ajude a viver de uma forma que nós esperemos a Cristo, que não tenhamos outros homens diante dos nossos olhos, mas somente o Senhor, para que possamos temer ao Senhor e viver para a honra e glória do seu nome, crescendo em temor e de forma descendente nos humilhando, Pai, nos rebaixando. Faça-nos, ó Deus, mais semelhantes ao teu Filho, que clamamos em nome de Cristo. Amém.